da máxima que está exarada no Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 13, que tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita, Jesus nos apresenta esse tema bem interessante, que trata da caridade material e a caridade moral. Entendemos um pouco essa diferença e qual delas é a mais importante ou se ambas são importantes. E Jesus, para apresentar esse tema, ele levou os seus discípulos para o templo e estava observando as pessoas que estavam ali dando suas ofertas, trazendo seus donativos para o templo. E no tempo judaico, as ofertas eram colocadas num gasofilácio. O gasofilácio era como se fosse uma urna, e nessa urna, cada um vinha chegando e ali iam colocando. Essa urna geralmente ficava na entrada. Não sei se era estrategicamente colocada pelos sacerdotes, que era para que todos pudessem ver quem estava fazendo as suas doações. E Jesus, evidentemente, não seria do caráter dele querer observar o que os outros estavam fazendo nesse aspecto das doações, mas ele foi ali para mostrar um ensino aos seus discípulos e estava ali com eles, observando o que estava acontecendo. Então, Jesus, estando de frente do gasofilácio, observou como o povo colocava ali o seu dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas doavam em abundância. Eles chegavam e colocavam o dinheiro em abundância. E queremos assim, mais ou menos, termos um parâmetro, que naquela época uma pessoa rica geralmente não tinha tantas coisas como se imagina hoje. Porque hoje temos a moeda, temos muitas outras coisas. Naquela época era muito difícil. Naquela época, se a pessoa tivesse 10 cabras, já era considerada uma pessoa bem de vida. Tivesse algumas terras, também era considerada bem de vida. Tivesse vacas, né? Aí era bem de vida. Inclusive, era comum os pais darem dotes aos casamentos das filhas, e eram justamente animais, porque valiam muito dinheiro. Mas ali chegaram as pessoas, né? Então estava ali colocando os seus donativos. Veio uma pobre viúva e colocou apenas 2 moedas de 10 centavos. Para a nossa moeda aqui. O denário era outra nomenclatura que tinha para os centavos. Mas era aquilo que praticamente não valia nada, né? Então Jesus chamou a atenção para aquelas doações. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: esta pobre viúva deu muito mais do que todos. Então veja a lição que Jesus estava ali apresentando. Ela doou mais do que todos. Ele veio nos apresentar, através deste ensino, que o que se mede da caridade, tanto moral como da material, não é o seu volume, mas é a qualidade. É com o amor, é com o desejo e aquela fé que coloca naquela oferta. Muitos, às vezes, fazem grandes doações, mas os objetivos são outros. Nós podemos assim ter como exemplo em nosso país, todo ano há aquelas programações de Criança Esperança, né? Tem o Teleton, vai na televisão, e ali de repente chegam muitas doações. Né? E acontece que empresários e outros meios chegam ali e fazem grandes doações.
Na realidade, eles estão pagando marketing. Porque ao aparecer naquele programa de rede nacional fazendo uma doação, ele está vendendo o seu comércio. Aquelas não são as maiores doações. As maiores doações é aquele anônimo que chega lá, entra na conta e doa lá 10 reais, 5 reais. Porque eles não estão fazendo a promoção e não está comprando alguns horários em algum espaço. Jesus estava mais ou menos aqui apresentando esta questão da qualidade. É por esse motivo que o título do capítulo 13 é exatamente esse aqui. Ó. Não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita. Qualquer doação que seja para se tocar trombetas, elas se tornam praticamente insignificantes dentro da questão celestial. Porque é como se a pessoa estivesse aí fazendo algo para aparecer. Então Jesus, neste momento, ele chama os seus discípulos e diz: esta doou mais do que todos. Porque podemos dizer que aquela foi a doação da fé. Os outros deram do que lhes sobra, ela deu do que lhe falta. É aquela doação de si mesmo. Disse Jesus, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Veja que ele fala de uma viúva. E uma viúva naquele tempo, ela realmente não tinha segurança nenhuma. Porque naquela época, quem sustentava as mulheres eram os maridos. Geralmente as mulheres não trabalhavam. E quando o marido faltava, seriam os filhos. É por esse motivo que, quando o cristianismo começou a surgir naquela época, os ensinos de Jesus através da casa do caminho, eles tomaram a primeira medida de fazer uma assistência social de caridade moral e de caridade material, que foi dar auxílio aos órfãos e às viúvas. Porque as viúvas sofreram. Hoje as viúvas elas têm até direitos, né? Hoje as pessoas idosas, né, têm direitos. Recebem algum tipo de assistência social. Mesmo que algumas, às vezes, são retiradas os seus direitos pelos próprios filhos e netos. É muito comum você ver viúvas ou senhoras já idosas pagando prestações de celulares de neta, de neto, quando eles não têm o controle completo do cartão. E que às vezes faz até fome. Ainda faz mais ou menos aí uns 20 dias que a minha esposa terminou denunciando uma pessoa. Lá ela morando com a neta morando com a avó, com o cartão da avó e a avó passando fome e doente. Aí foi preciso denunciar. Ela pegava todo o dinheiro dela. Em vez de pegar aquele dinheiro e cuidar, ela pegava, retirava o dinheiro, gastava junto com o namorado e a rainha passando fome. Então isso acontece muito em nossos dias, mas naquela época a situação da viúva era mais crítica ainda. Elas viviam só de caridades mesmo, e as caridades eram muito fracas. Então o ensinamento de Jesus, quando nos apresenta aquele quadro e levou seus discípulos para ver aquelas doações, o objetivo não foi para ficar observando os que outros doam ou não doam, o volume dos que doam ou não doam, mas foi para apresentar para os seus discípulos esta lição, que o que vale na caridade, o que vale no auxílio material e moral, não é a quantidade, é a qualidade. É o amor que se põe naquilo. E a maneira despretensiosa que faz ao ofertar os seus donativos.
O valor material da doação não é importante quando se pratica a caridade. O valor material da doação não é importante quando se pratica a caridade. Hoje, a humanidade é mais caridosa, participam mais. O exemplo que estamos vendo nesses dias, com aquelas grandes enchentes do Rio Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, então a solidariedade vem de todas as partes. O povo hoje é mais solidário. Naquele tempo era bem mais difícil. E muitas vezes, como vamos fazer hoje as nossas caridades, às vezes também temos conflitos. Eu estava conversando com um amigo espírita, né? E nós não concordamos num assunto quando estava dando ajuda. Porque ele disse o seguinte, ele disse, olha, quando um drogado vem para mim pedir dinheiro, uma ajuda, e eu sei que é para droga, eu dou. Porque ele pegando aquele dinheiro para comprar a droga, para o crack de R$5, ele não vai deixar de assaltar, mãe. Eu digo, eu vejo diferente. Quando eu vejo aquele aspecto, uma questão minha, talvez não esteja exercendo a caridade. Mas quando eu sei que a pessoa está pedindo dinheiro, se é para beber ou usar drogas, geralmente não diz para isso, ó, eu quero dinheiro para usar droga, eu quero dinheiro para beber, isso que é para comprar um pão. Aí geralmente eu ando no carro com algum alimento, já justamente para isso. Eu digo, olha, eu quero dinheiro porque eu quero comprar um pão, aí eu pego um pão e dou. Eu sei que isso é errado, né? Porque eu estou, é como se estivesse entrando no jogo dele. Mas se é para comprar a droga e ele vai estragar a sua saúde, vai ser mais difícil ele sair daquela situação se alguém está ajudando a comprar o objeto do seu vício, de manter o seu vício. E cada um de nós temos determinados aspectos, se ajuda ou não ajuda. Então, às vezes precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer uma certa análise no momento de fazermos a nossa caridade. Quando se trata do alimento, aí o alimento é para todos, como aqui tem uma programação da sopa. Então, vem, se faz a sopa com todo carinho, se faz um nativo com todo carinho, está todo amor. Então o alimento é para todos. É o viciado, não viciado, porque vai ser um alimento. É desse aspecto, eu pessoalmente, eu tenho essa característica. Possivelmente eu esteja meio errado, porque logo no início nós lemos, né, que está lá no título do capítulo 13, como também é o ensino de Jesus, que a mão esquerda não veja o que dá a mão direita, não observar desta maneira. Talvez eu esteja errado, mas pelo menos é uma maneira minha. Então, quando vamos fazer as nossas caridades, nós devemos, muitas vezes, pensar como ajudar melhor. Então, o ensinamento de Jesus, ele diz o seguinte, o fundamental é o sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto generoso. Esse é que é o importante, é o amor e o desprendimento. No caso aí pode ser uma simples bolacha ou pode ser uma cesta básica completa. A questão é como o amor que ali se coloca para fazer a oferta desta generosidade, né? O recurso para se fazer e ser apresentado são inúmeros. Aqui nós temos justamente esse exemplo na sopa. Toda a Casa Espíritas e muitas outras organizações sempre oferecem alimentos. Tem muitas pessoas que precisam muito desses alimentos. E tem muitas pessoas que, apesar que recebem algum auxílio do governo, mas esperam por esses alimentos, repetindo o que eu disse no início, porque muitas vezes a sua aposentadoriazinha, o seu auxílio é consumido justamente pelos próprios filhos ou netos.
E essa é uma questão que nós devemos se multiplicar muito, né? Então, os recursos para essas caridades, né, os recursos para se fazer a caridade são os bens que se possui e o trabalho que se possa fazer. Os recursos para a caridade, eles são inúmeros. Geralmente nós nos lembramos mais só da parte material. E essa é a parte mais fácil e a menos importante, por incrível que pareça. É a menos importante. Quando Jesus estava com um grupo ensinando, e ele já estava há algum tempo sem comer, aí alguém foi se queixar para Jesus que ele não tinha o que comer. E Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Porque Jesus estava ali ofertando a parte espiritual. Mostrando também para os seus discípulos que eles tinham condições de dar alimento para aquelas pessoas. Podemos dizer assim que é um absurdo grande. Em pleno século XXI que vivemos, o tanto desperdício de alimentos que muitas pessoas ainda passam fome. E tem muitas nações, tem muitos países que muitas pessoas passam fome. Países distantes, principalmente no continente africano, e países vizinhos ao nosso também tem muitas pessoas passando fome. Hoje, atualmente, nos nossos vizinhos, onde a fome impera com mais força, é na Venezuela. Muitos lá, para escapar não só do regime, mas também da fome, imigram para o Brasil, para a Colômbia e para outros países. Mesmo sendo o país mais rico da América do Sul, as reservas de petróleo são maiores do que a da Arábia Saudita. Mas a forma do governo leva todos à fome, e muitos morrem de fome. E muitos, para não morrer, fogem do país. E outros regimes. Então a fome impera, mesmo tendo-se uma natureza rica, mesmo se tendo uma conjuntura rica, mas muitos. Aqui em Caruaru há um desperdício enorme de alimentos praticamente diariamente. E o CEEC agora começou a aproveitar um pouquinho desse desperdício. Um grupo começou, do CEEC, fazendo a parceria lá no SEACA, estão indo na sexta-feira, logo cedo, pegar alimentos que são apropriados para o consumo, mas não são mais para a venda, para o comércio. Aí faz todo o tratamento lá no centro e ali produz alimentos, pode produzir açúcar, produz também polpas, para ser depois revertido para o próprio centro. Estão aproveitando. E é muito, podemos dizer assim, são quilos e mais quilos, talvez até toneladas do que todo dia é jogado fora. Quando um dos nossos colaboradores do CE chegou lá e observou uma pessoa tinha jogado há pouco tempo 7 caixas de manga. Mangas que eram ainda próprias para o consumo, mas não era mais para o comércio. Mas já tinha jogado. Aí assim não jogou ainda, pegou, vem, faz o tratamento e ali faz a polpa, faz o suco, né? Porque às vezes é tanta coisa que tem de alguma maneira aproveitar. E assim se espalha, não só aqui em Caruaru, mas por todas as cidades onde tem esses centros de distribuição. Isso vocês podem observar em qualquer feira livre. No final da feira, quando os feirantes estão arrumando os bancos para ir embora, muitos alimentos são deixados fora. E alimentos de um alto valor nutricional. São alimentos naturais. Então, o que seria uma forma de fazer a caridade? É aquilo que o CEEC está fazendo e muitos outros podem fazer. É chegar, a equipe vai no local desse, acerta lá a hora que chega, tem as pessoas lá que com todo prazer eles doam. Aí dali revertem alimentos. Essa é uma das formas, mas tem muitas outras, para que em parcerias com os distribuidores e também dedicando tempo para fazer um trabalho assim, não é fácil, porque a pessoa ali vai se dedicar tempo.
E se formos olhar hoje para a parte econômica, destende é dinheiro e é dedicação. Então termina aquele tempo que os trabalhadores do centro estão deixando de atividade, estão indo para lá, certo? Pegar aquele alimento, trazer para o centro. Então ali fazer toda a preparação, lavar, separar aquilo que pode ser usado ou não, ali está se levando tempo, está se levando muito amor. Então ali é onde se torna uma caridade mais importante do que se fosse dinheiro. Porque ali a pessoa está colocando o seu trabalho, está colocando o seu amor. Aqui, logo no início, a irmã apresentou o problema da campanha do quilo. A campanha do quilo é aquela caridade que se reverte de amor bem mais quando se vai recolher os alimentos, despertando os doadores da generosidade e recolhendo e trazendo. É bem mais importante do que quando nós colocamos a mão no bolso e damos o alimento. Porque ali está juntando o amor, está juntando o trabalho. Aí são assim que Jesus estava diferenciando quando apresentou na parábola da viúva. O mais importante não é o valor monetário da oferta. O mais importante é o que está sendo colocado naquela oferta. Trabalho, tempo, amor e dedicação. Os recursos para se fazer a caridade é como se obtemos recursos, empregar forças, inteligências e talento. Vocês aqui quando vão fazer a sopa, tem aquelas pessoas que lavam, tem aquelas outras que vão cozinhar, e fica ali cuidando com todo carinho. Quando termina a preparação e distribui para aqueles que precisam, é uma grande caridade. É uma grande forma de fazer caridade. Se dedicou o tempo, se dedicou o esforço, se dedicou o amor. É mais importante que fosse simplesmente o valor monetário. O óbolo da viúva, ou a oferta da viúva, que é chamado na Bíblia óbolo, que era a expressão que usava naquele tempo, né? Ela também está em quê? Em dar o seu trabalho. Aquele tempo que se dedica nos momentos em que a pessoa precisa, naquele tempo que a pessoa está precisando de um auxílio, a pessoa se dispõe a fazer uma visita, a pessoa se dispõe a ouvir, a auxiliar, a ajudar a pessoa que está precisando com o seu tempo e com o seu trabalho. Esta é uma forma de caridade, que às vezes ela torna-se mais importante do que a caridade material. Não deixa de ser material, mas ao mesmo tempo é uma caridade moral. Neste ensino do óbolo da viúva, da oferta da viúva, é em dar o seu repouso. Eu penso o seguinte: bem, nesse momento que eu estou saindo para fazer esse trabalho, eu poderia estar em casa repousando. Eu já trabalho tanto, eu já tenho tão pouco tempo. Então eu estou aqui agora, vou escorar no sofá um pouco, vou deitar um pouquinho, ver alguma coisa na televisão, porque eu também sou filho de Deus, né? Eu não sou de ferro, eu preciso descansar. Geralmente nós pensamos muitas vezes dessa maneira, mas quando uma pessoa se dispõe a ir ajudar uma pessoa que está precisando, ela está dando daquilo que é mais precioso, que é seu tempo e o seu amor. E o tempo, quando é desperdiçado, é um bem que nunca volta, né? Há diferentes maneiras de praticar a caridade, né? Então, de várias maneiras. As diferentes maneiras nós podemos dizer que tem por pensamentos. É praticar a caridade por pensamentos. Eu acho que talvez essa seja mais fácil, né? Talvez seja mais sincera, né? Então eu chego agora e digo, bem, eu não vou ajudar aquelas pessoas que estão precisando, mas eu vou enviar vibrações positivas, né? Eu vou orar. Se é feito com toda sinceridade, vale, e é importantíssimo orar uns pelos outros, enviando os pensamentos bons, desde que aquilo seja feito de coração, desde que seja feito com aquela dedicação espiritual, sinceridade, que não seja feito simplesmente
como uma maneira de calar a consciência. Então podemos ajudar através dos pensamentos. E através dos pensamentos, é tudo aquilo que nós fazemos, nós falamos muito dessa expressão vibração, energias positivas, orações e tantas coisas que podemos passar para os outros em pensamentos. E realmente faz um grande bem. E esse tipo de caridade, que é caridade moral, todos nós podemos fazer. Nessa, ninguém pode dizer, eu não posso fazer caridade porque eu sou tão pobre, eu não tenho nada para dar a ninguém. Se eu for dar, eu fico faltando, eu vou ter que pedir a outra pessoa. Mas a caridade moral do pensamento, todos podem dar, todos podem orar uns pelos outros. Mas também tem a caridade por ações. É aquela caridade que a pessoa vai e age e faz. Quando você chega aqui no centro, vai fazer uma campanha do quilo, ou em qualquer outra instituição, não precisa só ser espírita não. Então você pega, vai, isso é uma ação, é a caridade por ação. Se movimenta para agir. Então são ações. E tem muitos que realizam essas ações. Tem muitas pessoas que preparam a comida, além de preparar a comida, sai e vai doar às pessoas que estão dormindo aí nas calçadas. E quando chega lá, como é alimento, não vai dar dinheiro, encontra aqueles grupos de drogados que ficam ali pela Rua da Matriz, ali pela Rua 15 de Novembro, outros cantos, dormindo, e eles chegam e fazem fila para pegar os alimentos quando chegam. Porque estão todos ali com fome. Então isso é o trabalho por ação, né? Estão agindo. Mas também vem a caridade feita por palavras. Olha, tem tantas pessoas às vezes que precisam tão somente de ser escutadas por alguém. Ou receber algumas palavras de carinho e de amor. Que às vezes estão tão perseguidas, tão magoadas, e tão desentendidas dentro do seu grupo familiar, que às vezes uma palavra fora, uma palavra assim, está envolvido com aquelas emoções, ela se transforma num momento muito importante. Às vezes uma pessoa está muito depressiva, outros que estão com outros problemas, quando alguém escuta um pouquinho, quando alguém fala alguma coisa, é muito importante. Então, nós podemos dizer que a caridade, tanto a material como a moral, ela pode ser praticada através de pensamentos, através de ação e através de palavras. Então, isso tudo pode ser feito. Então, nós temos muitas maneiras de exercermos a caridade, de exercermos esta oferta que a viúva deu. Às vezes, nós não temos o dia todo. Era como se fosse uma grande oferta ali no Casal Vilaça do tempo. Mas às vezes nós temos 10 minutos, temos 15. E tudo isso é importante, né? Vejam que em todas essas ações, para que possamos compreender os ensinos de Jesus, ele diz o seguinte aqui, olha. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E como é que este amai-vos uns aos outros, ele se torna prático? Ele se torna efetivo e real. É através da caridade material e da caridade moral. É através das duas caridades, tanto a material como a moral. Como falamos no início, a material é a mais fácil. É aquela que acaba a consciência. Para alguns pode ser a mais difícil, porque não tem nada. E a outra é a caridade moral. Essa não requer as questões financeiras. Então, qual a mais difícil de se praticar? A moral ou a material? Essa é uma pergunta muito fácil, né? É a caridade moral. Porque é aquela que parte do interior, é aquela que se dá tudo. Aquilo que é o mais importante, que é a parte material, a parte espiritual, que é a nossa verdadeira essência, é espiritual. Jesus deixou bem claro que o reino espiritual, meu reino não é deste mundo. Na matéria tudo passa.
Ele diz, não juntei tesouros na terra, porque passam, as traças roem, ferrugem, destroem, os ladrões roubam, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Nesses dias eu estava vendo um documentário no YouTube do que foram os Matarazzo, quando começaram. Nesse documentário mostrava o primeiro porto particular da América do Sul. Era o Porto dos Matarazzo. Que lá construíram toda aquela fortuna. E hoje os Matarazzo já não representam tanto. Aristóteles Onassis, assim. Daqui a 20, 30, 40 anos, quem será Bill Gates? Elon Musk, esses grandes milionários, Bezos, porque tudo passa. Tudo isso vai passar. Então Jesus disse, tudo isso passa. Mas acontece que as coisas, elas vão ficando. Mas o que é do Espírito, esse sim, é o que vai para sempre. Um dos homens mais ricos do mundo morreu há alguns anos, uns anos atrás, vivendo uma vida completamente de miséria, mesmo sendo um dos mais ricos do mundo. Eu me refiro a Fidel Castro. Muito patrimônio, dono de toda uma ilha, e muitos bens. Mas vem a Itália, vem e serviu para quê tudo isso? Serviu para quê? Me referi a ele, porque era dono de toda uma. Mas muitos outros também, que moram em outros países, mesmo países livres, que também assistem o meu destino. Tanta coisa. Então, é por esse motivo que é mais difícil fazer a caridade moral, porque é aquela que se preocupa com o próximo, é aquela que ama ao próximo, é aquela que leva o alento e deixa de lado aquilo que é o material. Essa caridade moral que consiste em tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Jesus ensina isso no Evangelho, deve se tratar os outros como você gostaria de ser tratado, é a regra áurea. Como gostaria de ser tratado, mas geralmente quando nós alcançamos muitos bens materiais, nós mudamos o polo. Diz, eu tenho que ser tratado diferente porque eu tenho muitos bens materiais. Não posso ser tratado como os outros. Não posso ser tratado como os outros. E isso nós vemos sempre, continuamente, né? Então, a caridade moral exige a prática da paciência, fraternidade e renúncia. Aquele que deseja ser útil encontra inúmeras ocasiões para praticar um serviço de amor, para dar um consolo e aliviar o sofrimento de muitos, principalmente das angústias do espírito, das angústias da alma, né? Então todo aquele que deseja ser útil para fazer algo para alguém, esta é a caridade que se espera, e com amor, né? No comentário de Kardec, ele diz o seguinte, e aqui nós encerramos: com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Com a verdadeira caridade, os homens pensam nos outros antes de pensar em si. Esse é o amar-vos aos outros como a ti mesmo. Que a bênção divina, que a espiritualidade possa nos auxiliar para que possamos refletir nossas responsabilidades para com o nosso próximo e para a vida espiritual, seguindo assim o conselho de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas virão por acréscimo. Que a paz seja com